adolescente que rouba passageiros de um ônibus e estupra uma mulher na frente das outras vítimas. Outro garoto atira em um jovem estudante chegando em casa do trabalho, sem que ele reagisse ao assalto. E mais um adolescente põe fogo em uma dentista depois de um assalto ao consultório dela. Casos fortes, amplamente divulgados na imprensa nas últimas semanas e que têm causado certa comoção nacional. Será que a redução da maioridade penal funcionaria como uma intimidação a infratores que parecem tão cruéis? Parte da sociedade pede calma nessa discussão, alegando que os adolescentes envolvidos em casos de violência são minoria e que é preciso, antes de concluir que as regras não funcionam, tirar do papel medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que pensam os nossos convidados? O Brasil deve baixar a idade para punir com mais rigor essa garotada que está no mundo do crime? Vamos conhecer os nossos debatedores de hoje. O deputado Cabo Júlio, do PMDB, que é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, integrante também da Comissão de Segurança Pública. Ele está no primeiro mandato na Assembleia, mas já foi deputado federal e vereador em Belo Horizonte. É advogado, pós-graduado em Direito Penal e faz mestrado na área de Direito. A diminuição da maioridade penal é o tema do Assembleia Debate, que começa agora. Um debate que vem vindo à tona com frequência no Brasil. No Senado, há 3 propostas de emenda constitucional sobre a redução da idade penal. Pela última delas, a PEC 33 de 2012, do senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, a maioridade cai a 16 anos em caso de crimes inafiançáveis, como tráfico de drogas e homicídio. Bom, vamos começar o programa mostrando o entendimento atual sobre atos infracionais praticados por crianças e adolescentes. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerada criança a pessoa de até 12 anos incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Quando uma criança ou um adolescente tem uma conduta descrita como crime ou contravenção penal, isso é considerado pelo Estatuto um ato infracional. Se cometido por uma criança, são aplicadas medidas de proteção, encaminhamento aos pais, orientação e acompanhamento, matrícula e frequência na escola, tratamento médico, abrigo em entidades e, em casos extremos, a transferência para outra família. Já quando o ato infracional é cometido por um adolescente, o Estatuto define a aplicação de medidas socioeducativas, como advertências, obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e internação em estabelecimentos educacionais. Pois não, deputado Cabo Júlio. Eu tenho uma posição intermediária entre isso. Obviamente que os menores que cometem crimes hediondos precisam ser punidos mais severamente. Mas eu sou contra a redução da maioridade penal indiscriminadamente para qualquer crime. Já que a ideia no Brasil é a ideia de você ter algumas penalidades diferentes da prisão, porque nós sabemos que a prisão não ressocializa ninguém. O próprio ministro da Justiça foi para a televisão dizer que as nossas prisões são medievais. Então, é obviamente que a população sofre tanto com o aumento da criminalidade, principalmente os crimes praticados por menores, que se nós temos uma pesquisa de quem aprova a pena de morte, a maioria brasileira vai aprovar a pena de morte. E não será a solução. E aí eu pego um exemplo de que é preciso cautela em aplicar esse direito penal do inimigo. Nós vamos fazer conforme merece. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos. A legislação penal dos Estados Unidos é diferente da nossa. Aqui no Brasil, a competência é privativa da União. Só a União pode legislar. Quando eu fui deputado federal, eu tenho uma emenda constitucional que modifica o artigo 228, reduzindo a maioridade penal. A gente pega, por exemplo, o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma penalidade, em alguns estados, muito mais pesada do que a nossa. Mas, em contrapartida, tem a maior população carcerária do mundo. Então, quer dizer que mais penas significam menos crimes? Não necessariamente. E aí eu pego um exemplo no Brasil, na década de 90, quando o homicídio qualificado foi inserido na lei de crimes hediondos depois que a atriz Daniela Pérez foi morta pelo Guilherme de Pádua. E aí a sua mãe, que é uma escritora, fez uma grande comoção social e a lei mudou. Aí eu pergunto, a lei modificou, o número de homicídios qualificados diminuiu no Brasil? Não necessariamente. Então é preciso aplicar a lei de uma forma mais dura para os crimes hediondos, crimes contra a vida, os crimes violentos, mas não necessariamente diminuir para todos os crimes. Porque eu digo o seguinte, as nossas prisões funcionam? Não, eu coloquei aqui 2 perguntas. A prisão diminui a reincidência? Não.
As prisões ressocializam alguém? Então, tem penalidades que podem ser mais duras que necessariamente prender alguém. Agora, em crimes violentos, prisão para todo mundo. A proposta do governador de São Paulo é o seguinte, eu falo exato, primeiro que todos nós 4 aqui concordamos com a mesma coisa. Nós concordamos com a diminuição da idade penal para 16 anos. Eu fiz uma ressalva aqui no caso de crimes hediondos, de crimes violentos. Até porque a legislação penal hoje, crimes violentos contra a pessoa, ela só leva para a cadeia penas maiores de 8 anos. Então, a própria legislação para o maior, ela tem uma diferenciação. A ideia é colocar na prisão aquele que deve ficar preso e criar outras penas chamadas alternativas. O direito penal brasileiro. Vamos lá. Para crimes menos graves, né? Qual é a proposta do governador de São Paulo? Primeira coisa, aumento da internação de 3 para 8 anos. Então, um menor que cumpre medida socioeducativa, ele pode ficar até 3 anos. Passar de 3 para 8 anos. Então, você aumenta a penalidade que é dada ao menor de idade. Isso seria uma alteração só no estatuto? Isso é uma alteração. Aí o seguinte, como é que funciona hoje? Se ele comete um crime com 17 anos, né, e teria que, com os 21 anos, obrigatoriamente, ele é obrigado a ser solto. O juiz tem que botar de ofício. Ok? O que é a segunda alteração que o governador de São Paulo, que foi o grande problema aconteceu em São Paulo, né? Quantos problemas anônimos acontecem no Brasil inteiro e ninguém fala nada? Permitir que esse aumento da idade de internação não seja liberado aos 21 anos, ou seja, cumprir os 8 anos de internação. Terceira, agravar a pena para o maior, que está custando comum, usa um menor no cometimento de crime. Bem. Então é o seguinte, o que acontece? Você prende 3 pessoas, eu sou policial, trabalhei na Rotan, o Rodrigues também, você prendia 2 assaltantes, aí o maior falava assim, não, quem estava com a arma é o menor, ele que assaltou, eu só estava junto. Então isso você agrava a pena do maior que usa um menor, para desestimular isso. Perfeito. E a quarta coisa, e aí eu realmente não concordo, que é a internação por tempo indeterminado em caso de doente mental, que eu acho que em tese não tem nada a ver com o assunto. Ok. Muito importante, deputado. Essa teoria do deputado Romulo Vegas é uma verdade, né? Esse menor que comete ato infracional vem de uma família desfacelada, muitas vezes o pai preso, a mãe é traficante. É o que o direito chama da teoria de corresponsabilidade estatal. O Estado também provocou isso. Corresponsabilidade. Ou seja, o Estado também é culpado por isso. Mas o que tem acontecido na prática? A prática tem acontecido o seguinte, o menor comete o ato infracional, mata, estupra, violenta, depois se apresenta na delegacia e morre de rir, porque não vai acontecer nada com ele. Isso gera a maior mola propulsora do crime, que é a impunidade. Ele fala, amanhã eu vou fazer de novo e ainda brinca com o policial. Vou sair da delegacia primeiro que você. Essa é uma realidade. Então é preciso ter um instrumento mais duro para que ele não fique motivado para isso. E isso é uma penalidade diferenciada. Queria só concluir aquela nota que eu citei no início do bloco da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, que propõe que os adolescentes infratores sejam reexaminados periodicamente, que possam continuar detidos depois dos 21, que hoje é um limite do Estatuto da Criança e do Adolescente, em presídio comum, se uma avaliação judicial não recomendar a liberação desse adolescente. Pois não, deputado Cabo Júnior? A moralidade penal, ela é tema da minha dissertação de mestrado. E eu faço algumas provocações mais amplas, né? Dizendo o seguinte, a legislação penal ao longo dos últimos 20, 30 anos, em razão do aumento de violência, vem modificando e ficando mais dura. E aí eu quero chegar no raciocínio. Criou o Estatuto de Desarmamento, mudança no Código Penal, Código de Processo Penal. Tá. O crime diminuiu? Não. O problema não é o Código Penal, é o Código de Processo Penal e a Lei de Execuções Penais. Cidadão toma uma pena máxima no país, 30 anos. Autor de crime hediondo com agravantes e mais agravantes, vários anos, a pena acumulada 30 anos. Com 1/6 da pena, ele progride de regime. Então, 30 anos, ele cumpre 6, com 6 anos ele vai progredir para o semi-aberto. 5, né? E isso vai acontecer se a maioridade cair a 16. Então o que acontece? 5 anos está na rua. Quando ele vai depois mais 5 anos, ele progride de novo para o regime. Está na rua. Então a gente cria para a sociedade aquela expectativa. Não, o Estado foi forte. Deu uma pena de 30 anos. 30 anos eu não vou ver cidadão na rua cometendo novo crime. Com 5 anos, ele vai pro semi-aberto e mais 5 ele volta pra rua. Então, qual é o sentimento? O sentimento, que nada. Primeiro, que o cidadão tomar 30 anos, ele tem que fazer o pior dos cenários. A maioria toma
12 anos, 14 anos, e aí você divide por 6, se ele toma 12 anos num homicídio, com 2 anos ele progride de regime. Então a legislação precisa ser modificada, não é só pontualmente, inclusive na permissão. E aí você vem para outro problema, os indultos de final de ano. Olha que absurdo. O cidadão, o percentual de pessoas que tem essa liberdade e não voltam, e no ano seguinte tem indulto de novo. Mas a vontade do legislador era proteger a criança e o adolescente que precisaria de uma assistência do Estado. Essa era a ideia. Só que ele acabou sendo usado como uma forma de proteção do menor, do adolescente que comete crime. Então a ideia original era você criar uma rede de proteção, inclusive foi feito guarda-chuva para alguns, todos esses fatores que foram colocados na pesquisa, que são criados por pais separados, que são analfabetos ou isso, crianças em que em tese são vítimas da inércia do Estado. Só que hoje isso virou um manto de impunidade. Só pegar um dado aqui que nós falamos da progressão de regime. O cidadão tem que ser o pior dos piores para ser condenado a 30 anos. Com 5 anos ele progride de regime. Quer um dado pior? Com 1/3 ele sai em liberdade condicional. Pronto. Ou seja, ele é condenado a 30 anos, você vende para a sociedade, estamos livres desse cidadão por 30 anos, só que com 1/3 ele sai no chamado período de prova, liberdade condicional. Ou seja, 20 anos ele não cumpre. Então esse é o problema, quando eu digo, da Lei de Execuções Penais, do Código de Processo Penal, que permite que essa pena aplicada seja fantasiosa. O próprio Estatuto, nas regras atuais, ele poderia estar na medida de internação já. Isso aí, com todo respeito, foi frouxidão da justiça local, porque a própria lei já permite isso. E o grande recado que a Assembleia dá, e eu acho que o país vai dar com a diminuição da maioridade penal, é de que não existirá afrouxamento, e sim nós vamos desestimular a participação de menores em crime. E talvez daqui a 10 anos vamos estar discutindo a diminuição para idades menores ainda. A ideia que eu acabei de sugerir aqui é que ao final desse grande seminário exista uma carta de Minas a favor da diminuição da maioridade penal.